Olá, meu nome é Álvaro Martins. Agora nós vamos conversar um pouquinho sobre Business Analytics. Mais especificamente, olhar como é que funciona essa história de processar dado, minerar dado. O começo da conversa é coletar o dado. Coletar o dado pode ser mais ou menos complexo, depende de que dado nós estamos falando, depende de onde a gente está falando, né? Então, coletou o dado, o que eu tenho que fazer? Armazenar o dado. Armazenar o dado já tem formas adequadas de armazenamento. Nós vamos conversar disso agora. Data Warehouse, Data Mart. Agora é o momento de falar um pouco de siglas, né, de palavras aí, na sua grande maioria na língua inglesa. O pessoal de tecnologia gosta muito de usar a língua inglesa e a gente acaba não tendo como fugir disso, né? Mas antes da gente começar a armazenar, né, e querer tratar dado, a gente tem que sanitizar, limpar o dado. Limpar o dado quer dizer o seguinte: será que esse dado aqui faz sentido? Quando que esse dado foi coletado? Esse dado aqui não vai deturpar a minha amostra, então é hora de tratar esses dados. Isso envolve ciência, aquilo metodologicamente estudado. E envolve um pouco de arte também, por isso eu coloco nesse slide aí que vocês estão vendo, né? Por quê? À medida que você vai tendo mais experiência, né, é o lado mais arte, de perceber que às vezes as coisas não estão fazendo muito sentido, porque não tem mágica. Não é porque nós vamos usar tecnologia para tratamento de dado que agora nós não vamos mais precisar pensar. Negativo, a gente continua precisando pensar. Muito bom. Começando a dar nome aos bois, coletamos dados. Onde é que a gente guarda o dado? A gente guarda o dado num grande armazém de dados, que é um Data Warehouse. O que é o Data Warehouse? É um lugar, né, onde você vai com uma estrutura definida, segundo aquele teu objetivo, por isso você já teve que pensar até mesmo antes, né? O que eu quero com esse dado, para que é, qual é o fim desse dado. Então, a hora que eu vou armazenar dados, eu tenho que deixar catalogados, né, da maneira que faça mais sentido para aquele tratamento que eu quero dar. O Data Warehouse, então, ele é um armazém de dados que eu marco como uma coleção organizada. Por exemplo, vamos imaginar que eu vou fazer um macarrão, um prato de comida. Eu gosto de cozinhar de vez em quando, né? Então eu vou lá, eu tenho uma armário ali que é só de massa. Então eu vou escolher qual massa eu vou usar. Eu tenho um armário ali que é só de azeites para depois usar no final. Eu tenho um outro armário ali do lado que é temperos. Então, um Data Warehouse, um armazém de dados, é mais ou menos como esse armário, né? Então eu tenho aqui macarrão, aqui eu tenho tempero, aqui eu tenho azeite, aqui eu tenho que classificar pela lógica que fizer sentido. Isso é um Data Warehouse. Nós vamos conversar disso mais à frente. Como é que esse Data Warehouse pode ser classificado? Eu posso classificar por tema, por exemplo, dados de marketing, dados financeiros, dados de produção. Então eu estou classificando por tempo. Ele pode, e sugiro que seja, né? Claro que sempre a gente tem que pensar em termos de custo-benefício. Um Data Warehouse integrado, todos os seus temas, é muito mais interessante, mas obviamente ele vai custar mais do que se a gente estiver falando de coisas isoladas, né? A gente tem que estar sempre falando de tempo, de volatilidade. Esse dado é válido ainda, né? A gente tem que estar sempre falando de metadados. O que é metadado? Metadado é o endereço do dado, é a informação do dado. O que é um metadado? É quando que esse dado foi coletado, de onde esse dado foi coletado, se refere a que esse dado coletado, isso é metadado. Então, Data Warehouse é um armazém de dados que você pode catalogar de várias maneiras e ele tem várias características. Muito bem. O que é um Data Mart? Data Mart é um subconjunto. Imagina que eu tenho um grande armazém de dados, que eu tenho lá um monte de dados do meu cliente. Porém, eu posso ter Data Mart subconjuntos específicos. Eu vou criar, por exemplo, um Data Mart de marketing, um Data Mart financeiro, um Data Mart de produção. Para que serve isso? Para agilizar os processos de tratamento de dados. Claro, de novo, né? Custam mais dinheiro, dão mais trabalho, mas pode ser que faça sentido. Alguns gostam até de separar o Data Mart em Data Mart dependente e independente. O que é um Data Mart dependente? Podemos chamar de Data Mart clássico mesmo. Você tem um Data Warehouse e você separa em pequenos subconjuntos. Isso é um Data Mart dependente, ele depende daquele Data Warehouse.
né? Ele faz parte daquele Data Warehouse. Alguns chamam o Data Mart independente de também um mini Data Warehouse. Na verdade você não tem um Data Warehouse, você cria um Data Mart independente só de marketing, só de produção, só de finanças. É uma questão assim um tanto quanto semântica, mas é importante comentar isso com vocês. Eu gosto muito dessa figura. Para alguns pode parecer, agora complicou, vamos falar de bit byte, não é nada disso. Isso aqui é uma arquitetura. Quando a gente pensa em arquitetura, pensa o quê? Tijolo, desenho, rascunho, é isso mesmo. É uma arquitetura, uma visão de um Data Warehouse. Então, primeiro, vocês veem aqui na ponta de cá, os dados, né? Aonde estão os dados? Em vários lugares. Dentro da sua empresa, fora da sua empresa, na rede social, no sistema legado, em alguma coisa que você tenha de sistema integrado na sua empresa. O primeiro processo é extrair esse dado de cada lugar que ele está. Então são os processos ETL que a gente tem que selecionar, extrair, transformar, integrar e carregar. Carregar onde? Lá no Data Warehouse. Vê que tem em cima ali metadado. O que é metadado? A descrição, o endereço, a característica de cada dado coletado. E óbvio, a gente fala muito em tecnologia, quem tem um não tem nenhum. Então a gente tem que pensar também numa replicação. Tá vendo embaixo ali? Então o Data Warehouse e a replicação dele. Esse Data Warehouse, nessa arquitetura que eu estou mostrando para vocês, ela vai estar subdividida em Data Marts. Então tá ali um Data Mart de marketing, um de operações, finanças e assim vai. Eventualmente você não precisa ter divisão de Data Mart, por isso que eu fiz a setinha em cima, né? No meio, você tem ali alguma API, algum middleware, assim que a gente chama, né? É uma ferramenta que vai pegar esses dados já tratados e vai jogar para os aplicativos, lá para o teu celular, lá para o teu notebook, enfim, para onde você for enxergar o dashboard. Então, Data Warehouse, Data Mart. Começamos a falar um pouquinho mais do miolo dessa conversa toda de Analytics. Ok.